tomem muito cuidado com os amigos com quem vocês andam, especialmente quando eles fazem, já entregam o que tem que ser dito, né, no sermão seguinte. E tratar não mate é bem complicado. A gente vai tentar cobrir um pouquinho da matéria. A gente é premido pelo tempo, mas também pela importância da matéria aqui. Nós estamos tratando então do 6º mandamento hoje, não mate. Na verdade, os 3 próximos mandamentos, contando esse 6º, são bem curtos, consiste aí de 2 palavrinhas. Essas palavrinhas elas compõem uma proibição absoluta, completa, expressa de maneira simples, né? A palavra negativa lo, no hebraico, não. Então, não mate, não cometa adultério, não furte. Só que, como o Tiago mencionou domingo passado, ao final do culto, né, eu acho que até para deixar gravar, né, vocês poderem gravar o que tem que ser tratado aqui hoje, para fazer o checklist, não deixar nada de fora, né? Mas mesmo que o mandamento seja curto, simples e direto, não mate, ele acaba tratando de matérias bem extensas, como pena capital, guerra, suicídio, eutanásia, aborto. Todas essas matérias aí da ética são ligadas ao 6º mandamento, não mate. E eu queria, então, começar destacando qual é o princípio que subjaz o mandamento. O tema geral é a vida deve ser respeitada, e o princípio que se destaca no mandamento é o princípio da proteção da vida. E aqui eu preciso deixar bem claro, se nós não entendermos esse princípio, nada que venha depois vai fazer muito sentido para vocês, ok? Mas o que o mandamento quer destacar, baseado no conjunto global da revelação bíblica, é que os seres humanos são distintos de toda a criação. Os seres humanos foram criados à imagem de Deus, somente os seres humanos têm esse privilégio, e isso os coloca acima de todo o restante da criação, sejam seres animados ou inanimados, mas o fato dos seres humanos terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, como o texto de Gênesis diz, os torna distintos. O que significa sermos criados à imagem e semelhança de Deus? Significa que somente nós, seres humanos, dentre todas as outras criaturas, tem essa capacidade de amar não só o Criador, amar o semelhante, mas também se relacionar criativamente, amorosamente com o restante da criação. Se você quiser talvez visualizar o ponto aqui num desenho, né, você pode fazer um bonequinho, desenha aquele bonequinho, as perninhas, né, magrinho. Então, o bonequinho em relação a Deus, você faz um triângulozinho lá em cima. Então, o ser humano, porque foi criado à imagem de Deus, ele tem essa capacidade, ele foi criado capaz de se relacionar com o Criador. Você pode botar outros bonequinhos do lado, ele é capaz de se relacionar com os seus semelhantes. E embaixo você pode botar árvores, peixes, aves, etc. Ele é capaz de se relacionar com toda a criação. Isso que significa o ser humano ter sido criado à imagem e semelhança divina. Então esse é um ponto importantíssimo que subjaz ao mandamento não mate, é o pano de fundo do mandamento. De toda a criação, a humanidade é a única que foi estabelecida acima das demais criaturas por ordem e autoridade divina. Quando Deus termina de criar, fazer toda a criação, você deve lembrar que em todo o tempo, como que sendo aí o refrão de um grande hino, Deus vai dizendo que tudo que ele cria é bom, e quando ele termina de criar o ser humano, ele vai dizer que tudo que ele criou foi muito bom. Ele entra no seu Shabá, no seu descanso, mas ele cria esse ser humano para ser o seu corregente, o seu vice-regente. Ele cria o ser humano para ser o seu jardineiro autorizado de toda a criação. Ainda que a queda tenha manchado a imagem e semelhança com a qual o ser humano foi criado, permanece no ser humano uma dignidade que é distinta de toda a criação. Por isso o mandamento, não mate. Na medida então que o ser humano é esse ser criado de forma distinta de toda a criação, o ser humano, por exemplo, tem mais importância do que os animaizinhos domésticos que a gente tanto gosta e ama. O ser humano tem mais importância do que as florestas e matas, por mais que a gente tenha que valorizá-las. O ser humano precede importância todo o restante da coisa criada. Por isso, esse ser humano, criado em imagem e semelhança divina, ele recebe uma proteção divina, e daí o mandamento, não mate.
Tirar a vida de um ser humano, então, é pecar contra essa honra e contra esse direito de Deus. Na medida que se só Deus tem o poder de criar o ser humano, nenhuma outra criatura, nem mesmo semelhante, pode tirar a vida de outrem, porque isso é literalmente atentar contra o próprio Deus, é pecar contra o próprio Deus. Isso deveria ser óbvio para a gente. Talvez tenha sido óbvio para os nossos pais, nossos avós, para aqueles que lutaram contra a Alemanha nacional-socialista na Segunda Guerra Mundial, mas não é mais óbvio para a gente. Uma criança chega à juventude, educada pelos meios de comunicação, tendo visto pelo menos 8.000 horas de assassinatos e morte. Como é que essa criança lida, então, com a morte? De forma banal. Para ela, a morte é algo que não a choca, não cria nela um senso de revolta e de indignação, porque um outro ser, criado à imagem e semelhança divina, teve a sua vida interrompida de forma violenta e bárbara e de forma brutal. Nós, ao vivermos, parafraseando aqui a frase de Hannah Arendt, né, sobre a banalização do mal, nós não tomamos como óbvias as noções de que uma vez que Deus criou seres humanos, a imagem e semelhança de si mesmo, os seres humanos então são dotados de sacralidade. A vida humana recebe um tipo de sanção e proteção divina. Daí o fato de que se o mandamento ele tem uma ênfase claramente negativa, não mate, do outro lado, positivamente, o mandamento ele reconhece a sacralidade da vida. Nós não podemos tirar a vida do próximo, porque a vida do próximo também é criada à imagem e semelhança divina, ainda que o pecado tenha desfigurado ou manchado a imagem que Deus deu a ele. Então esse é o princípio que está por trás do mandamento, o princípio da sacralidade, da santidade de toda a vida. Mesmo o mais duro pecador, eu citei há pouco a Hannah Arendt, e ela escreve o seu famoso livro sobre a banalização do mal, quando ela era jornalista em Jerusalém, acompanhando o julgamento de Adolf Eichmann, que era um dos principais carrascos de judeus nos campos de concentração da Polônia. Mesmo um homem como Eichmann, mesmo sendo um ser humano sórdido, responsável pela morte de milhares de judeus, talvez 1,5 milhão de judeus, ele ainda tinha dignidade de um julgamento justo, e ele o teve em Israel, porque ele foi criado à imagem e semelhança divina. Então, para provar a superioridade do Estado de Israel contra a máquina de morte da Alemanha nazista, esse homem foi sequestrado em Buenos Aires, levado para Israel, teve um julgamento justo, com direito a ampla defesa em Israel, e terminou executado. Porque entendia-se que se esse ser humano foi criado à imagem e semelhança divina, ele teria que ser tratado como alguém que tinha uma vida protegida pelo próprio Deus, ainda que ele tivesse comportamentos completamente infames e horrorosos. Esse é um ponto importante para a gente entender o desdobramento do mandamento. O que significa a proibição não matar, o que implica a proibição não matar. A proibição surge porque nossa vida já é protegida. Há uma sanção divina sobre a vida do ser humano. Ela é protegida pelo próprio Deus, posto que o ser humano foi criado à imagem e semelhança desse único Deus que é o nosso Criador. E quando a gente entra nesse mandamento, mais do que quando a gente trata do quarto mandamento, o mandamento do descanso, do Shabá, nós começamos a notar como é difícil distinguir entre o que é lei civil e o que é lei moral. Em outras palavras, a gente começa a notar que esses dois mandatos são intercambiáveis. As ordens que Deus dá para todos os homens e mulheres em todo o tempo e no espaço, seus mandatos morais que transcendem a questão cultural, transcendem a sua ação na história, e do outro lado, a sua lei civil, que toca a sua relação com um povo especial, um povo eleito, um povo em que Deus de fato é o reino, um tipo de teocracia em que Deus não só dá leis, mas Ele quer que essas leis sejam implementadas para que esse povo seja um povo diferente de qualquer outro reino ao seu redor, de qualquer outra nação ao seu redor. O fato aqui é que a gente tem que distinguir entre, na medida que a gente avança aqui na matéria, entre aquilo que Deus deu como ordem para Israel como nação
e que caduca ao final do período do Novo Testamento. A gente não percebe essas leis sendo referenciadas já no Novo Testamento por Jesus Cristo, mas, do outro lado, as injunções morais de Deus que estão presentes no Antigo Testamento e que permanecem também no Novo Testamento, ou são referenciadas por Jesus no Novo Testamento. Mas o fato aqui é que em toda a caminhada aqui, nós precisamos lembrar que há algumas leis que para nós são escandalosas, que foram dadas por Deus para Israel, pelo tempo que Deus estava lidando com Israel, para tornar Israel uma nação de fato santa, uma comunidade sacerdotal, um tipo de farol de luz para as nações, atraindo outros para Jerusalém, para o Monte Sião, para receber a cobertura que era oferecida no templo. Mas, do outro lado, essas leis se encerrando ao período do Novo Testamento. Isso não quer dizer que a gente deva descartar essas leis. Por exemplo, a gente vai tratar da pena capital, a gente vai cobrir alguns tópicos apenas aí ligados à lei da pena capital no Antigo e Novo Testamento. Ela é um teste para o ponto aqui. Ela é uma lei civil, é uma lei que Deus ordenou para a nação de Israel. Há uma mudança que ocorre nela do Antigo, ou melhor, duas mudanças, ou três, que ocorrem da aplicação dela do Antigo para o Novo Testamento. E hoje, nós não estamos obrigados a nos colocar debaixo da lei capital, ou lutar para implementar a lei capital, em nosso país, por exemplo, mas a gente pode usar todo o debate que precede a afirmação da lei capital, da pena de morte no Antigo Testamento, para tratar de debates debates jurídicos, né, ligados ao campo jurídico no tempo presente. Mas são algumas palavras introdutórias ligadas ao primeiro ponto. O mandamento não mate é um mandamento que protege a vida, que lembra que a vida é sacra, que ninguém pode dispor da vida do outrem como lhe convém, fazendo violência ao próximo. Aí entro no meu segundo ponto. Matar ou não matar? Aparentemente há uma contradição no mandamento e no procedimento de Deus durante o restante do Antigo Testamento. Porque no restante do Antigo Testamento, a gente ouve de guerras sancionadas por Deus, ouve da pena capital sendo usada em Israel, sancionada pelo próprio Deus. E aí, será que há uma contradição entre o que o mandamento diz e a ação de Deus por meio de seus agentes humanos na história de Israel, sobretudo do Antigo Testamento? Não há contradição. Nós temos, na verdade, um problema de tradução. O mandamento em hebraico é lo hassar. A ideia aqui não é meramente não matar. A ideia da palavra hebraica empregada aqui, hassar, é não assassinar ou não assassinar de forma violenta. Então, o mandamento não é uma ordem absoluta contra qualquer tipo de morte. Porque no Antigo Testamento a gente vai encontrar, por exemplo, guerras sancionadas pelo próprio Deus, Deus lutando essas guerras, eu vou tentar cobrir isso daqui a pouco, mas o fato é que o mandamento não colide com o resto da revelação da Escritura, porque o mandamento, apropriadamente interpretado, deveria ser traduzido como não assassinar. O mandamento, então, é uma proibição de todo assassinato violento, ou para aqueles do campo jurídico, né, pensando no nosso Código Penal, artigo 121, é uma proibição de homicídio doloso, uma proibição absoluta de todo assassinato com intenção ou intenção de cometer assassinato. Esse verbo nunca é usado no Antigo Testamento, por exemplo, para legítima defesa, para morte acidental, para execução de assassinos, para guerra. A palavra que a gente tem aí em Êxodo 20, não matar, não é empregada nesses contextos. Ela é usada para suicídio, sim, mas não para homicídio não premeditado ou acidental. Na verdade, nesses outros casos aí, que voltando ao nosso Código Penal, a gente poderia chamar de homicídio culposo, é o crime voluntário, né, acidental, quando não há intenção de matar, haveria 6 outras palavras em hebraico que são usadas para descrever esse tipo de ofensa ou crime. Então, o mandamento deveria ser melhor traduzido como não assassine. É uma ordem clara, absoluta, para proibir um semelhante de tirar a vida do outro de forma premeditada por meio da violência. Lembra do princípio. O mandamento, ele protege a vida. O mandamento lembra que a vida é sacra, que a vida é santa, que nenhum outro ser humano, posto que a gente não é criador,
Nós não temos o poder de criar nada, nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida do outro de forma premeditada ou pelo uso da violência. A vida é protegida pelo próprio Deus, Deus que é o dono da vida, tanto de incrédulos como de crentes. Então, o que é proibido do mandamento não é todo tipo de morte, mas é proibido claramente o homicídio doloso, aquela quando há intenção de matar, quando há um assassinato violento. Isso é totalmente proibido no Antigo Testamento. Só que aí a gente entra naqueles pontos que o Tiago Guerra levantou no final do culto de semana passada, que a gente tem que tratar aqui. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente lida com a pena capital. O Antigo Testamento ele fala que é chamado de pena de morte. Ainda que o mandamento fale de não assassinar, há uma lei prescrita no Antigo Testamento, na própria lei de Deus, quanto à pena capital. Em outras palavras, no Antigo Testamento, e mais uma vez a gente tem que lembrar que nós estamos lidando aqui com uma nação especial, nós não podemos pura e simplesmente pegar o mandamento, transplantar para nós hoje, porque nenhuma nação na atualidade tem o relacionamento especial com Deus que Israel tinha há 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás. Mas o fato é que a lei do Antigo Testamento previa a pena capital para alguns crimes, algumas ofensas. Há uma lista delas aqui, parcial, poderia ser ampliada, na verdade. Assassinato violento, premeditado, é o primeiro crime que deveria receber a pena capital. Sequestro seguido de morte também era passível de pena capital, da pena de morte. Adultério, homossexualidade, incesto eram crimes que eram passíveis da pena de morte. Desobediência aos pais, falsas profecias, idolatria, todos esses pecados eram cobertos na lei de Deus. Você depois pode olhar com calma aí no PowerPoint os vários versículos bíblicos como ofensas capitais, que a vida poderia ser requerida pelo próprio Deus. Mais uma vez, nós estamos lidando aqui com o Antigo Testamento, com uma forma de tratamento de Deus singular, Deus tratando o seu povo de forma singular, como uma comunidade sacerdotal, como uma comunidade totalmente santa, uma comunidade para ser distinta de todas as outras nações ao seu redor, uma sociedade onde o estrangeiro é bem-vindo, mas o estrangeiro ele deveria abraçar integralmente a lei de Deus como o nativo. Nós estamos falando de uma nação que gozava de uma relação com Deus que nenhuma outra nação na atualidade tem como gozar. E aí tem um ponto importante aqui. Pessoas culpadas dos vários outros crimes descritos nessa lei, elas podiam pagar resgate para não ser mortas. Mas não havia saída nenhuma para crime de assassinato premeditado ou crime violento. Não havia como aquele que cometeu um crime violento fugir da sua própria culpa. Quando havia o chamado homicídio culposo, quando não havia intenção de matar, a pessoa podia buscar refúgio numa cidade, chamada de cidade refúgio, ela ficava abrigada ali. Um vingador familiar, uma pessoa designada pela família para vingar o sangue derramado, não poderia entrar naquela cidade de refúgio. A pessoa permaneceria na cidade de refúgio até o sacerdote morrer e ela estava libertada ali daquele crime de sangue que não foi premeditado, o chamado homicídio culposo. Por que esperar até o sacerdote falecer? É uma imagem do que a gente vê no Novo Testamento. É necessário que o sangue do sacerdote cubra a ofensa para que a ofensa seja perdoada. Mas isso no caso do homicídio culposo, não do homicídio doloso. Para o caso do homicídio doloso, não havia perdão. O mandamento era simples, uma justiça exata. Vida por vida, dente por dente, olho por olho. Já que esse que premeditou o crime, esse que cometeu um crime violento, ele tocou em algo que é sagrado para Deus, a vida do próximo. Nas últimas eleições, nós escutamos aí um dos candidatos falando, citando um ditado da Bíblia, né? Quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Então, ficou um monte de gente procurando na Bíblia e descobriu que aquele candidato faltou à escola bíblica dominical, etc. Mas ele, na verdade, ele estava parafraseando uma citação de um filme maravilhoso chamado Lista de Schindler. Eu recomendaria que todos assistissem aqui, dos grandes filmes aí, talvez os mais importantes filmes já feitos pela indústria do cinema americana. E, na verdade, a frase que é citada em algum momento do filme A Lista de Schindler, ela vem do Talmud. Ela diz o seguinte: todo aquele que salvar uma vida em Israel
a Escritura reputa como se tivesse salvado o mundo inteiro. Só que isso é parte da citação do Talmud. O Talmud, a citação inteira diz o seguinte: todo aquele que destruíram a vida em Israel, a Escritura reputa, presta atenção, como se tivesse destruído o mundo inteiro. Para nós isso é chocante. Por que para nós essa afirmação é estranha, dói nos ouvidos? Todo aquele que destruíram a vida em Israel, a Escritura reputa como se tivesse destruído o mundo inteiro. Porque nós banalizamos a morte. Nós não entendemos com seriedade o que é uma pessoa perder a vida por um celular. Isso não choca mais a gente. Nós ficamos viciados em joguinhos de videogame, filmes de Hollywood, em que a brutalidade ali chega a ser pueril. O cara consegue atirar, descarregar um pente de balas, acertando sempre no meio da testa das pessoas. Quem já atirou sabe que isso é praticamente impossível, mas é bacana aquilo ali. Ok, vamos passar para outro filme, vamos avançar de novo. Ok, aí a gente vê uma pessoa morta, isso não quer dizer mais nada para a gente. Igual o filme que a gente viu. Nossa, não, para nós, tradição judaico-cristã, uma morte ofensiva. Porque um homem, uma mulher, criado à imagem e semelhança de Deus, teve a sua vida ceifada por outro. Ela tocou em algo que não era dela. A morte não deveria ser algo banal para nós, ela deveria nos ofender. Ela deveria nos comover, ela nos deveria nos levar à ação. Eu era pastor no Rio de Janeiro, na favela, na zona sul do Rio de Janeiro, quando em 2005, 2005 para 2006, os traficantes de uma região do Rio de Janeiro se reuniram e tocaram fogo no ônibus cheio de pessoas dentro. Morreram várias pessoas ali, inclusive uma menininha de 2 anos de idade. Eu lembro que uma das imagens mais chocantes que a televisão mostrou era um desenhozinho mimeografado que a mãe usava com a menininha para distrair a menininha enquanto ela fazia a limpeza no centro da cidade onde ela trabalhava. Um crime bárbaro, brutal, mas você não via bandeira do estado do Rio de Janeiro a meio pau, não via luto sendo decretado no Rio de Janeiro. Um tipo de crime que depois se tornou comum, hoje é comum, e nós nos acostumamos, para a nossa própria condenação, a banalizar esse tipo de crime, mas o Rio de Janeiro não parou. A governadora da época disse que estava doente e foi para sua ilha de refúgio na Guanabara para não dar nenhuma declaração pública sobre aquele crime. Não havia prefeito, não havia vice-governador indo no hospital para mostrar solidariedade com pessoas que sofreram tal crime bárbaro, horroroso, que nem em lugares de conflito militar e terrorismo você vê esse tipo de crime. Mas o que mais espantou os cariocas foi a rapidez que o tráfico resolveu o crime. Rapidamente, enquanto a delegacia de sequestro estava lá tentando saber quem que tinha mandado tocar fogo no ônibus e quais as razões daquele crime, o tráfico rapidamente descobriu quem tinha mandado tocar fogo, começou a matar todo mundo e dizer que onde a polícia pegar os corpos, e a coisa foi tão rápida que até os que não foram, não caíram na mão do tráfico, correram para a delegacia para se entregar na delegacia. Mas é o tipo de situação que deveria chocar a gente, porque algo que é sagrado aos olhos de Deus, a vida de uma pessoa, mesmo que não cristã, foi tocada. E aí o Talmud reza: todo aquele que destruir a vida em Israel, a Escritura reputa como se tivesse destruído o mundo inteiro. Por isso que, de todos os crimes em que havia pena de morte, havia sido decretada a pena de morte, somente o homicídio doloso era sem perdão. Era vida por vida, dente por dente, olho por olho. Porque aquele que tirou a vida de forma fria, calculada, aquele que tirou a vida do seu semelhante por meio de violência, ele não tem como criar a vida de novo, ele não tem como doar a vida. Então, em Israel, nesse relacionamento especial que Deus tinha com essa nação, essa pessoa tinha que entregar sua vida no lugar de outro. E o que espanta a gente é que, na verdade, a pena capital, a pena de morte, é ordenança da própria criação no texto sagrado. Por exemplo, em Gênesis capítulo 9, verso 6, a gente vai notar lá que o Deus mesmo diz para Noé que se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue daquele que fez a violência, será derramado. Por quê? Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem.
A vida é sacra. A vida é protegida pelo próprio Deus, mesmo do incrédulo. Ele precisa de Cristo, mas ele foi criado antes à imagem e semelhança de Deus. Lhe é dada dignidade, lhe é dado status. Ele recebe um selo que o destaca de toda a criação. Então há algo profundamente errado em nossa escala ética quando nós ficamos mais espantados quando um animalzinho doméstico sofre violência do que uma pessoa é assassinada, muitas vezes por motivos banais e pueris. Então, o Antigo Testamento apresenta, no caso do homicídio, uma justiça exata. É vida por vida, dente por dente, olho por olho, sangue por sangue. E o Antigo e o Novo Testamento mostram que Deus ordenou e Deus ordena a pena capital e executa a pena capital por meio dos próprios seres humanos. E aqui há uma diferença, então, entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a pena capital era realizada pela família da vítima. Era a família da vítima que tinha o direito e também o dever de, por assim dizer, purificar Israel e purificar Judá daquele que cometeu homicídio, daquele que peca contra a vida dos seus semelhantes. Mas, e aqui tem um ponto, no Novo Testamento não é mais a família que tem o direito de executar a pena capital, mas, para usar aqui a linguagem de Max Weber, somente o Estado agora é que tem o monopólio da violência. Paulo vai lembrar em Romanos 13, 4, que o Estado é que tem a espada. E a espada, irmãos e irmãs, no contexto do Novo Testamento não fazia carinho. A espada, a espata, era uma arma de matar, uma arma de execução. Então, no Novo Testamento, agora, não é mais as menores células da sociedade, a família, ou a menor célula da sociedade, que é a família, que tem o direito de executar esse tipo de justiça final. No Novo Testamento, somente o Estado pode executar a justiça, somente o Estado tem o monopólio do uso legítimo da força física, da coerção dentro do seu território. Então, nesse sentido, quando policiais são chamados a usar de violência como último recurso para parar o homicida, para parar o homem violento, a gente não deve se alegrar com o que acontece ali, mas, do outro lado, a gente entende, a gente reconhece que Deus sancionou aquela ação para refrear o pecado e para refrear o mal. Eu não tenho tempo de esgotar a matéria aqui, não quero nem esgotar o assunto, só estou traçando alguns pontos aqui sobre a pena capital e sua relação com o mandamento não mate. Então, pensando em termos globais do Antigo e Novo Testamento, já que a vida deve ser protegida, porque a vida é dada pelo próprio Deus, só Deus cria, e Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, ninguém tem o direito de tirar a vida dos seus semelhantes. Então, em termos bíblicos, aquele que tira a vida dos seus semelhantes, ele agora se coloca numa posição de vulnerabilidade, onde Deus pode usar o Estado para executar a sua justiça desse lado da existência, por meio do uso da espada, como a gente aprende em Romanos 13, verso 4, por exemplo. E é importante notar aqui, mais uma vez, nós não vivemos em Israel, o Brasil está longe de ser a nação escolhida por Deus, a nação que Deus tem sua relação pessoal com ela. Isso se esgota no derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. Agora Deus ajunta homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação. O tratamento particular que Deus tinha com Israel, por assim dizer, chega ao seu clímax, Deus muda a chavinha e agora o Espírito Santo não é derramado só mais em Jerusalém, ele é derramado em Samaria, Cesareia e até os confins da terra esperam o derramamento do Espírito Santo, mas o fato é que quando nós debatemos hoje leis, a gente pode se voltar ao Antigo Testamento como um tipo de padrão para debater as leis do nosso país. Por exemplo, por que tantas pessoas se espantam com a velocidade que, por exemplo, a Lava Jato imprimiu em termos de investigação e condenação? Porque o nosso sistema penal é mais moroso? Porque, na verdade, é um conflito de visões entre aqueles que têm uma visão anglo-saxã do direito e aqueles que são nutridos para a visão italiana ou francesa do direito. Não vou também esgotar o assunto, só estou abrindo caminhos para vocês refletirem, pensarem um pouquinho sobre essas questões. Mas uma visão pensa muito mais em termos de ressocialização ou recuperação e outra visão é muito mais retributiva. Okay? Então são visões distintas.
e que vão gerar conflito dentro do nosso próprio país. Alguns alegres porque a Lava Jato está alcançando poderosos e com muita celeridade julgando e condenando e implementando as penas. De outro lado, um sistema garantista tentando refrear o avanço da justiça. Então você tem esses conflitos por causa de visões distintas. E aí, nesses debates, a gente pode tentar pensar, bom, o que a gente pode encontrar na Bíblia de um exemplo prévio de como ministrar a justiça? Como a gente se posiciona frente a esses debates? Então, a pena de morte é dada na Sagrada Escritura até para ajudar a gente com esse ponto, mas lembrando que no Novo Testamento é reconhecido agora que é o Estado que tem o monopólio da violência. O indivíduo ele não pode mais, junto com a sua família, apedrejar uma pessoa por qualquer razão que seja. É o Estado que detém esse monopólio, não mais a família ou muito menos o indivíduo. Um outro tópico importante aqui é a guerra. Então a gente vê no Antigo Testamento Deus ordenando guerras contra Amaleque, contra os filisteus, contra os amonitas, contra Jericó, Ai, contra os cananeus. É Deus que ordena essa guerra, uma guerra santa, uma guerra de purificação, de limpeza do território. E aqui a gente tem que lembrar, e vou retroagir a Gênesis, quando Deus mesmo diz, 400 anos antes do povo entrar nessa terra da promessa, que ele não é Abraão que vai entrar na terra, porque o cálice da ira de Deus não foi completado. Aquelas nações que estão naquela terra prometida ainda não chegaram à totalidade da maldade que elas vão fazer. Então, de certa forma, as chamadas guerras santas do Antigo Testamento remetem a gente ao juízo vindouro. Elas são uma ilustração do juízo que virá. Quando Deus se apresenta como homem de guerra, como Senhor dos exércitos, quando Deus sai para lutar com o seu próprio povo no Antigo Testamento, isso é um vislumbre da ira de Deus vindoura que vai ser derramado sobre todos aqueles que não usaram tempo de paciência para se reconciliar com Deus. E Deus diz isso para Abraão. Olha, ainda não chegou o tempo daqueles povos, então a sua geração vai ser levada para o Egito, mas quando a minha paciência com aqueles povos se esgotarem, então vocês vão entrar naquela terra e agora o pecado deles vai ser castigado. Mais uma vez a gente tem que destacar, Deus não faz uma aliança como essa com nenhuma outra nação, nem mesmo da atualidade. Como é que a gente pode então justificar as guerras que acontecem no nosso tempo presente, baseado nas guerras ordenadas por Deus no Antigo Testamento? Vários cristãos têm lutado com esse ponto, e principalmente Agostinho de Hipona, mas Tomás de Aquino, elaboraram o argumento da guerra justa. Um cristão, se ele vai ser arregimentado por uma guerra, ou se ele é chamado a comentar uma guerra, ele tem que entender se aquela guerra é justa. Eu só vou ler os pontos aqui, vocês podem depois voltar a eles em caso com mais calma, mas os pontos que caracterizariam a guerra justa seriam: a causa pela qual a guerra está sendo realizada tem que ser justa. O propósito justo deve permanecer durante as hostilidades. A guerra tem de ter a intenção de estabelecer um bem ou corrigir o mal. Ela deve ser efetuada por meios aceitáveis. Deve ser apenas o último recurso e deve ter como alvo uma paz justa. Esses pontos aqui que Tomás de Aquino, Agostinho e outros têm levantado para caracterizar uma guerra justa, eles nos ajudam a não cair, por exemplo, num tipo de pacifismo que foge dos grandes debates do tempo presente, mas também não nos permitem cair num tipo de ativismo cego. Levantou a bandeira, a gente corre atrás, porque a gente tem que amar o país, pátria amada, idolatrada, etc. Nós somos chamados aqui a refletir em cada momento a respeito da tomada de posição dos nossos governantes. Por exemplo, aplicando aqui esses critérios de guerra justa, eles ficam mais claros quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial. As nações ocidentais lutando contra o nacionalsocialismo. E isso ganha vulto quando a gente descobre que pelo menos 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto da Segunda Guerra Mundial. A Guerra da Coreia é outro caso que a gente pode classificar de uma guerra justa. Por instigação de Stalin, os exércitos da China e da Coreia do Norte invadiram a Coreia do Sul para tornar toda a península da Coreia comunista. Então as Nações Unidas, liderado pelos Estados Unidos, vão lá e levaram soldados para a Coreia, eles conseguiram um empate, e com isso eles conseguiram salvar metade da península, mantendo-a livre. E se você duvida disso, eu estive em Seul agora recentemente, e um momento assim muito chocante para mim foi no Museu da Guerra da Coreia, em que
Todas as nações que lutaram do lado da Coreia do Sul são homenageadas nesse museu, na entrada do museu. Número de mortos, as unidades militares da Força Aérea, da Marinha, Exército, fuzileiros navais americanos, mas todas as nações, Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, Argentina, Turquia, França, todas as nações que derramaram sangue para a liberdade da Coreia do Sul são honradas e homenageadas ali. A Primeira Guerra do Golfo pode se caracterizar como uma guerra justa. Agora, a Guerra do Iraque, agora a situação fica um pouco mais turva, mais nebulosa. O conceito de guerra justa ajuda a gente a avaliar, a orar e se posicionar em momentos críticos da nossa nação de forma livre e responsável. Nós não estamos a reboque da rejeição dos conflitos desse mundo. Em algum momento, a gente vai ter que apoiar nossa nação ou nações aliadas contra um tipo de mal maior. Mas outros momentos, a gente vai ter que dar um passo atrás e dizer, olha, eu não tenho como ir com esses, eu não posso apoiar esse tipo de campanha. Talvez pátria e bandeira e hinos estão sendo manipulados por algum tipo de campanha militar que não é legítima, a gente não pode apoiar porque esse tipo de ação militar ela não está dentro desse conceito de guerra justa. Mais um ponto, o suicídio. E outro ponto bastante tenso entre nós. A gente precisa, então, quando pensa no suicídio e no mandamento de não matar, distinguir entre o que é o suicídio heróico e o suicídio movido por desespero. O suicídio heróico, por exemplo, a gente vê em Sansão. O que Sansão faz no livro de Juízes? Ele cego, sabendo que ele tem um destino a cumprir, ele se agarra às colunas do templo, e ele invoca Yahvé e consegue derrubar as colunas do templo. O templo cai sobre ele é morto, mas o texto vai terminar dizendo que na morte dele, ele cumpriu o seu destino, ele literalmente decapitou a liderança da Filístia e permitiu que o povo de Israel, as tribos de Israel, tivessem mais um tempo de liberdade contra o invasor da Filístia. Aqueles que conhecem a história militar já estão familiarizados, por exemplo, com militares de um pelotão dentro da trincheira, combatendo o inimigo. De repente vem uma granada, então um dos militares daquele pelotão, por causa do senso de corpo, ele se joga sobre aquela granada e ele absorve toda a explosão daquela granada e ele é homenageado. Isso é o que a gente chama de suicídio heróico. Aqueles que gostam de histórias militares vão encontrar várias situações similares desse gênero. Até mesmo os pilotos kamikaze japoneses da Segunda Guerra Mundial, eles podem ser rotulados como um suicídio heróico. Primeiro, o alvo deles era puramente militar. Eles não eram como terroristas islamitas tentando destruir o modo de existência ocidental. O alvo deles era puramente militar. E eles são celebrados no Japão como heróis, como os fundadores do atual Japão. Inclusive, cristãos se arregimentaram para ser pilotos kamikaze. E é tocante ler as cartas desses pilotos, eles se despedindo de seus pais, dizendo que eles vão se entregar para salvar o grande Japão, a nação do Japão, e eles, ao se despedir dos seus pais, eles mencionam que esperam reencontrar seus pais na ressurreição do corpo. O suicídio heróico tem que ser, então, distinguido do suicídio movido pelo puro desespero. Uma pessoa que chega numa situação, entre aspas, normal, que não essas postas há pouco, a tirar sua própria vida, ela faz isso premida por desespero, muitas vezes numa situação de depressão profunda. Então, quando a gente pensa em suicídio, a gente tem que fazer a distinção entre esses dois modos, suicídio movido por heroísmo e pelo desespero. E do outro lado, a gente condena o suicídio movido pelo desespero, mas a gente não condena o suicida. Esse é um ponto importante. Também não tenho como desenvolver o ponto. Eu vou só citar Bonhoeffer aqui. Ele cita isso no seu livro de Ética. Bonhoeffer foi um mártir cristão importante do século XX. Ele diz, não há, então, lei humana ou divina que possa evitar o gesto do suicídio. Somente o consolo da graça e o poder da intercessão fraternal podem ajudar em tal provação. Não é o direito à vida, mas a graça de poder continuar vivendo sob o perdão de Deus que pode resistir a essa tentação do suicídio. Aí presta atenção. Mas quem haveria de afirmar que a graça de Deus não pode abranger e carregar também o fracasso diante dessa mais dura tentação? Isso é interessante. A Bíblia não condena a eternidade aqueles que, tentados pelo suicídio, pelo desespero, acabam se rendendo a ele. Isso é um ponto importante. A Bíblia, dos 6
6 casos de suicídio que você tem na Bíblia, 5 os casos são condenados. O de Sansão, não. Ele é contado como herói da fé no final. Ok? Então, a gente condena o suicídio, mas não o suicida. E a gente tem que tomar cuidado aqui com isso, já que nós não somos quem dispensa a graça, mas Deus o é. Né? E ele tem o poder de perdoar todos os pecados. E ele, de fato, perdoa todos os pecados. Eutanásia, só mencionando alguns pontos aqui ainda, é o ato de tirar a vida de uma pessoa que esteja sofrendo de dor incurável e muita dor. A gente tem que distinguir aqui, quando trata de eutanásia, o chamado cuidado paliativo, que alivia o sofrimento, a obstinação terapêutica, que atropela a dignidade da pessoa, né, mantendo-a viva contra todos os prognósticos, e a eutanásia ativa, que afirma a vontade de pôr fim à vida. E nos últimos tempos nós temos ouvido aí de histórias chocantes de pessoas lutando na justiça para terminar a vida de entes queridos, ou o próprio Estado entrando no debate e ordenando que os meios de sustentar certa vida sejam encerrados ali. Mas o ponto aqui importante é que a gente tem que distinguir entre matar e deixar o processo da morte seguir o seu livre curso. É um debate complicado, mas o jogo de palavras aqui é importante. Uma questão, pensando aqui no cuidado paliativo, é dar à pessoa uma boa qualidade de vida em seus momentos finais de existência. Do outro, e isso é completamente reprovável por parte da ética cristã, é simplesmente interromper a vida enquanto aquela pessoa ainda pode amar e ser amada, ela pode demonstrar carinho e amor às pessoas ao seu redor, ela pode de alguma forma experimentar o ter sido criada à imagem de Deus com aquelas que estão ao seu redor. Então a eutanásia é um pecado contra a vontade de Deus, contra a dignidade humana e contra o juramento médico de preservar a vida. E, por último, nessa sequência de questões aí que a gente tem que tratar quando fala de não matar, entra a questão do aborto. No passado, a prática do aborto poderia render uma ação penal para quem a praticasse. Hoje, supõe-se que ela é um direito legal, simplesmente a questão de direito do próprio corpo. A pessoa não pode cometer o aborto e ela não precisa dar conta disso para ninguém. Diga-se de passagem, um baita de um argumento machista, né? Porque um neném nunca é feito por uma única pessoa. Então a ideia básica é o seguinte: a mulher está dizendo, o meu corpo, minhas regras, mas ela não está entendendo que no final ela entra numa armadilha machista e que no final é ela sozinha que vai lidar com as consequências da decisão que ela tomar ali. O homem, não, é seu corpo, suas regras, você resolve isso sozinha. O que foi gerado daquela situação é o que a mulher vai ter que caminhar sozinha, vai ter que lidar sozinha com ela ali. Só que isso também criou uma indústria da morte. Por exemplo, nos Estados Unidos, de 1970 a 2015, segundo dados oficiais do Centro de Controle de Doenças, e Prevenção de Doenças na América, 45 milhões e 789 mil abortos foram realizados na América. Até metade do século XX, era um princípio reconhecido por todos que já há vida no ventre da mãe. Mas agora, com os novos debates suscitados aí por essas noções seculares, né, o que se tem ali não é vida, né, não é nem vida em potencial, é outra coisa que não vida. Com isso, cria-se todo um tipo de linguagem asséptica para justificar uma verdadeira máquina de aborto. Para você ter uma ideia, o nacionalsocialismo matou 20 milhões de pessoas em mais ou menos 10 anos. Né? E aí você tem esses números assustadores só na América. 45 milhões de abortos realizados somente num país supostamente cristão. O aborto é tão escandaloso que em Israel havia apenas uma lei para regular o caso. Quando, por exemplo, no meio de uma briga, por causa de um golpe involuntário, no meio de uma briga entre famílias, uma mulher viesse a abortar. Então você encontra em Êxodo capítulo 21 uma lei que Deus dá para regular a vida das crianças antes de nascer. O que lembra a gente que na Sagrada Escritura é que a vida começa na gestação. Todo o debate, quando começa de fato a vida, um debate que é caro para muitos hoje, é um
um debate pueril à luz da Sagrada Escritura. A gente vê Maria se exultando porque ela já reconhece que a vida nela quando o anjo vem comunicá-la. Quando ela encontra com a mãe de João Batista, o que está no ventre dela e da mãe de João Batista se comunicam. Então, todo o debate atual, à luz da Sagrada Escritura, é um debate pueril, porque já há vida ali. E aí, eu queria citar uma frase de Meredith Kline, um pouco escandalosa, mas eu achei bem provocadora ela. Ela diz assim: o aborto induzido era algo tão abominável para a mente israelita que não era necessário haver uma proibição específica que lidasse com isso na lei mosaica. As leis assírias, da mesma época, atestam aversão a esse crime até mesmo no meio dos pagãos ao redor de Israel, embora não tivesse a iluminação da revelação especial. Nessas leis, uma mulher culpada de aborto era condenada à empalação no estaca. Mesmo se ela morresse em meio do aborto, ainda seria empalada e pendurada para sua vergonha, como uma expressão do repúdio da comunidade a tal abominação. É difícil imaginar um comentário mais condenatório sobre o que acontece hoje na iluminada América do que o fornecido por esse testemunho legal, advindo da consciência do ignorante paganismo antigo. Daí o silêncio da Sagrada Escritura contra o aborto, todo o debate sobre quando a vida começa, é um debate pueril à luz da Sagrada Escritura. Por questão de tempo, eu vou pular o ponto 3. Vocês vão receber o PowerPoint depois, ok? Vocês podem pensar aí um pouquinho sobre o que o mandamento exige, né? Quais são os deveres exigidos, os pecados proibidos do mandamento. Eu quero pular para o quarto ponto e caminhar para o final aqui. Jesus e o mandamento não mate. Quando nós nos dirigimos ao Novo Testamento, e eu queria ler com vocês Mateus 5, 21 e 22, o que nós lemos é que Jesus se mantém fiel ao princípio da lei. E em nenhum momento, no Sermão do Monte, Jesus está rompendo com a lei dada no Sinai. Aliás, o leitor antigo, muito mais perceptivo do que a gente, sacaria o seguinte: Moisés, ao final do seu ministério, disse que virá um profeta maior do que eu e que o povo deveria escutá-lo. Aí a gente agora, tendo o Novo Testamento, a gente pensa, não, Jesus é o profeta maior do que Moisés, a gente tem que escutar Jesus. A lei foi dada onde? No Monte Sinai, onde Jesus prega o seu grande sermão, no monte. E aí Jesus agora, o que ele está fazendo, é mostrando que a lei dada no Sinai não é jogada, não é escanteada no Novo Testamento. Ela é tornada mais pesada, ela é aprofundada. Olha o que Jesus diz aí em Mateus 5, versos 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, maior do que Moisés, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus, ele reafirma a lei, não matarás. Ele não está abrindo mão, não está abdicando da lei, não está abrindo mão dos outros colorários, vocês entenderam? O que vem a reboque da lei, o que está ao redor da lei. Ele não está rompendo com a pena capital, não está rompendo com o que a lei fala sobre infanticídio, sobre aborto, não está rompendo com o que a lei fala sobre a necessidade da gente discernir que em alguns momentos certas guerras serão justas, a gente tem que travar essas guerras. Ele não está rompendo, não está abrindo mão nada disso, mas ele está tornando a lei mais pesada. Ele está interiorizando a lei. A gente, diante do mandamento, a gente pode dizer, puxa, está aí um mandamento que a gente, talvez a maior parte da gente não cometeu, nós não matamos ninguém. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se nós odiamos uma pessoa em nosso coração, nós já matamos. Se nós carregamos raiva de uma pessoa no nosso coração, nós estamos violando a lei. Nós estamos reduzindo a dignidade mesmo do nosso inimigo, mesmo do nosso adversário. É mais leve o que Jesus faz aqui do que Moisés? De forma nenhuma. Ele coloca uma carga até mais pesada sobre a gente. O que Jesus não está proibindo aqui é a legítima defesa. Em Êxodo 22, 2 a 3, é dito a respeito da legítima defesa. Um dos pontos que eu gostaria de abordar com vocês, mas não tenho tempo, é que nós pecamos quando nós tiramos a possibilidade de pessoas defenderem a si e defenderem aqueles que são amados por eles diante do que faz a violência. Isso é um pecado. Quando o Estado
tira de nós, que nos é uma garantia legal, né? Quando o Estado tira de nós a possibilidade de legítima defesa, o Estado, que tem o monopólio da violência, está pecando contra a gente, nos colocando numa posição mais frágil. Mas Jesus aqui não está rompendo com a legítima defesa. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, versos 38 a 42, ele fala, né, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém lhes der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda, se alguém quer processar você e tirar a túnica, deixa que leve também a capa, se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2, dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Jesus não está rompendo com o que foi dito anteriormente na lei. Ele não está rompendo, mais uma vez, com a legítima defesa. Ele está impedindo-nos de fazer vingança. E essa é uma questão importante de mudança do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a justiça era feita no âmbito da família. E a família no Antigo Testamento era muito maior do que nossas famílias, ok? Esse é outro ponto. A família do Antigo Testamento não era pai, mãe, filhos. A família do Antigo Testamento tinha os sogros, as sogras, as várias relações, cunhados, concunhados. A família estendida abarcava toda a tribo. Então, a justiça era feita num contexto familiar/tribal. A gente não pode impor ao Antigo Testamento nossas visões de família como temos hoje. A família incluía inclusive os servos do Antigo Testamento. Até mesmo escravos eram incluídos na família. Eles eram protegidos pelo estatuto familiar. Então, o que Jesus proíbe aqui, e proíbe completamente a vingança. Jesus aqui está dizendo ele não está dizendo que o tapa na face é uma ameaça à vida. O tapa na face é um insulto. Se nós somos insultados, a gente não deve tomar vingança contra aquele que nos insulta. A gente entrega a Deus o fazer justiça. Quando alguém nos processa no tribunal, a gente não deve fazer vingança contra eles. A gente entrega a Deus que ele, de fato, faça justiça pelo processo legal legítimo. Quando o soldado romano exigisse um serviço de um judeu como guia e intérprete, esse cidadão judeu não deveria tomar uma espada e aproveitar e, como sicários, matar aquele soldado romano. Ele não pode fazer vingança. Ele entrega a sua colaboração ao invasor a Deus para Deus fazer justiça. Um pedinte pede uma capa, não é papel nosso matar aquele pedinte ou fazer vingança contra aquele pedinte. E o que Jesus faz aqui é vedar completamente a possibilidade de nós fazermos vingança. Aliás, quando a gente pensa aqui na legítima defesa, a gente tem que pensar que a legítima defesa no Antigo Testamento não era um caso planejado. Por exemplo, a legítima defesa poderia ser revertida para punir aquele que fez a legítima defesa se ela fosse feita de dia. Havia essa prescrição no Antigo Testamento que a legítima defesa só era legítima se fosse feita à noite, quando você está numa situação de mais vulnerabilidade, ok? Não havia luzes nas casas da Judéia do primeiro século e de Israel nos séculos anteriores, então você tem o ladrão ali tentando com uma faca, tentando abrir um buraco na casa, e você está ali sozinho com seus pais, avós, com servos, ok? O chefe da casa ele tem o dever de proteger aquela casa, então o bandido botou a cabeça para dentro, pof, acabou ali com o bandido. Ok, agora se for de dia, ele pode chamar, começar a gritar para outras pessoas virem, as pessoas vão localizar aquele bandido, ele vai ser preso para ser julgado, porque prisão no Antigo Testamento não era um lugar de ressocialização como é na sociedade ou as sociedades contemporâneas ocidentais. A prisão era um lugar temporário de reclusão, onde a pessoa esperava o seu julgamento. Então, se ela roubou, ela teria que dar o dobro do que ela roubou. Ela teria que trabalhar para pagar o dobro do que ela roubou. Quer dizer, ela devolveu o que ela roubou e mais aquilo em dobro do que ela havia tirado do outro. E isso aqui lembra para a gente que se a nossa Constituição permite também legítima defesa, ela também veda a vingança. Eu lembro de um caso, de uma série que eu gostava muito, que eu via lá no Order, em que o episódio girava justamente em torno da legítima defesa. Então, uma pessoa assaltou uma joalheria em Nova York e o dono da joalheria consegue reagir. Ele mata um bandido dentro da loja, mas o outro foge. E o outro, quando foge, ele fica preso dentro aquela porta giratória. Ele mata o cara dentro da porta giratória. Ele é absolvido do primeiro crime, ok? Mas ele é condenado pelo segundo crime. Porque
Ele mata o outro ladrão fugindo, o outro ladrão estava preso, não conseguia sair da porta giratória, estava de costas, já não oferecia mais perigo para ele. Eu creio que essa ilustração mostra direitinho o que é legítima defesa, o que é vingança. Jesus proíbe a vingança. O que Jesus requer da gente é uma ética maior. Nós sabemos que Deus é o Senhor da vida. Nós sabemos que Ele faz justiça por meio do Estado. Deus concede ao Estado legítimo o poder da espada, o monopólio da violência, por meio daqueles que são arregimentados para forças de segurança. Mas no final, o que Jesus quer lembrar para a gente no seu Sermão do Monte é que mesmo quando a gente vê a justiça sendo realizada, desse lado da existência, ela vai ser imperfeita. Nós esperamos a justiça perfeita que virá no último dia. E aquele que está em Cristo vai poder usufruir dessa justiça perfeita e integral. Para reforçar, e a gente vê isso João citando agora, 1 João capítulo 3, versos 15 a 18, no Novo Testamento, nós quebramos o mandamento de não matar quando essas intenções já ocorrem em nosso coração. Nos é vedada aqui a vingança. Nos é vedado carregarmos ódio, raiva em nosso coração. Nós somos chamados aqui para, no final do dia, e a gente lê tanta coisa ruim, nos nossos jornais. Essa madrugada, nós recebemos nosso grupo da igreja, a história de foi até Marilene que mandou para o grupo da igreja, a história da filha de um missionário em Angola que foi espancada e morta por um crime de ciúmes. A pessoa foi presa. Ainda que o Estado pudesse tirar a vida dessa pessoa, será que nesse lado da existência isso caracterizaria a justiça? A justiça seria a filha dos missionários voltar à vida. Mas isso não vai acontecer desse lado da existência. Vai acontecer no porvir. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para uma nova vida. Aqueles que morreram em seus pecados serão banidos desse novo céu e nova terra. Eles provarão a ira de Deus por toda a eternidade. Ali vai haver justiça. Desse lado da existência, o crente é chamado para ter um tipo de vida leve, alegre, tranquilo, porque ele entrega a vingança ao Senhor. Ele ouve o eco da Sagrada Escritura, minha vingança. Deus diz, minha vingança, não nossa. Nosso papel é, no que está em nós, perdoarmos aqueles que nos ofendem. Dar o outro rosto quando assim for necessário. Dar outra face para receber ofensa quando for assim necessária. Mas não tomar vingança em nossas mãos. 4 aplicações para nós encerrarmos aqui. Vou pedir para o Tiago já vir vindo aqui para celebrar a ceia com a gente. 4 aplicações. Primeiro, a vida é um dom de Deus. Só Deus é quem tem o direito completo sobre ela. A morte violenta daqueles ao nosso redor tem que nos horrorizar. Quando um dentista foi queimado vivo aqui em São José, uma clínica dele foi invadida, ele foi amarrado, foi colocado ali num sofá, jogaram combustível em cima dele, tocaram fogo nele. Aquilo ali tem que comover a gente. Aquilo tem que horrorizar a gente. Nós temos que nos arregimentar e fazer protestos. Nós temos que apoiar coisas boas que o governo faz para coibir a violência, porque a vida é santa. Por trás do mandamento não matar, há um princípio. A vida é santa. A vida é a vida é um dom de Deus. Só Deus tem direito completo sobre a vida. Segunda aplicação. Uma atitude de covardia ou omissão não deve ser confundida com a guarda do mandamento, pois somos chamados a proteger a vida. Talvez alguns de nós vão ser chamados em algum momento a se colocar na frente de pessoas mais frágeis para defendê-las, talvez até pagando com a própria vida tal ousadia. Mas, à luz do mandamento, a gente não pode se refugiar em omissão, em covardia. Algumas vezes nós vamos ter que lutar para proteger pessoas que amamos, pessoas que Deus coloca sob nossa responsabilidade. Isso está implicado no mandamento. Terceira aplicação. Se quebrarmos esse mandamento, seja por pensamento ou por atitude, devemos orar por arrependimento e, tendo algo contra alguém, devemos perdoar e nos reconciliar. E aqui a gente tem que lembrar que o Novo Testamento não aguarda que a vítima espere a ação daquele que perpetrou a violência vir para nós. Mesmo como vítimas, nós somos chamados a buscar aqueles que fizeram violência contra a gente, pedir perdão ou buscar reconciliação entre nós. Cristo nos libertou para amarmos até mesmo nossos inimigos. A gente lembra as últimas palavras de Cristo, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Por último, Deus proíbe que os indivíduos busquem vingança. Essa é obra de Deus e podemos confiar que Ele a realizará
bem. Isso às vezes pode parecer turvo para a gente agora, mas basta a gente ler sobre a história dos grandes impérios do século XX. Eles foram construídos na presunção de que eles substituiriam o culto do Deus vivo. O que Deus fez? Deus derrubou cada um deles. Hitler dizia que estava inaugurando um império de 1000 anos. Mal e mal durou 10 anos. Acabou na pira de fogo. Stalin suprimiu o culto a Deus no seu império, matou milhões de fome, perseguiu outros milhares, matou outros milhões também, isolou eles na Sibéria. O que aconteceu? O muro de Berlim ruiu e o Império Soviético ruiu igual uma caixa velha, podre, toda molhada. Os impérios vêm e vão. Deus permanece. Deus é justo. A vingança pertence ao Senhor. De forma nenhuma, nunca a nós. Nosso papel é buscar reconciliação e buscar perdão. Vamos orar e a gente vai celebrar a nossa ceia hoje. Senhor, diante desse mandamento, tem misericórdia da gente. Perdoa-nos, Senhor, quando nós quebramos esse mandamento em pensamentos e ações. Perdoa-nos, ó Deus, quando a gente permite que o ódio domine o nosso coração. Perdoa-nos quando nós somos movidos pela raiva, pelo desprezo pelo outro. Ó Deus, perdoa-nos quando nós banalizamos o mal e a violência ao nosso redor, quando a perda de pessoas ao nosso redor, quando a morte de pessoas ao nosso redor não nos comove, não nos quebranta, não nos levanta para lutarmos contra a violência presente em nosso meio. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós não apoiamos aqueles que o Senhor chama para serem policiais e que nos protegem também contra a violência. Perdoa-nos quando nós debochamos deles, quando nós não os valorizamos. Deus, ajuda-nos a honrar aqueles que se levantam para nos defender contra os homens maus, contra aqueles que fazem a violência. Ajuda-nos a honrarmos estes, Senhor, que têm dedicado sua vida a nos proteger contra a violência, aqueles que têm recebido do Senhor a espada e a sanção para punir o mal desse lado da existência. Ó Deus, diante de tudo isso, ajuda-nos. Cobre-nos com tua bondade, cobre-nos com tua misericórdia, cobre-nos com tua proteção e ajuda-nos a descansar que haverá uma justiça perfeita no último dia, que será ministrada pelo Senhor mesmo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.